carregamento. Legal. Acho que agora sim. Olá, Está já. carregando. Boa tarde, pessoal. Está carregando aqui as pessoas, né? Como é o webinar, agora que a gente abriu a sala aqui, efetivamente as pessoas vão ingressando. Já tem aí um número considerado de participantes ingressando e tem que ficar aceitando. Então, só dá alguns minutinhos para a gente poder iniciar. Para a doutora Luciana, boa tarde, Alexandre. O pessoal já está dando oi aqui no boa tarde aí, pessoal. Né? Sim, no Tem, chat. o chat está bem aqui, ó, Lívia. Opa, tem bastante oi aqui. Boa tarde, Bruno. Bruno é o nosso vice-presidente da Comissão de Direito Empresarial. A Milena também. Olá, Luiz. Robertson. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Acho que Está podemos, né, Lu? Já carregando temos mais aqui, de 60. gente. Já Sim, sim. temos. Já tá, vai carregando mais devagar aqui, né? Boa Vamos. tarde a todas e a todos. É um prazer recebê-las e recebê-los para mais um evento aqui da OAB Campinas, com a participação de várias das nossas comissões temáticas, a Comissão de Direito Empresarial, aqui com o presidente Dr. Wagner Armani, a Comissão de Recuperação Judicial e Falências, Estudos né, com o Dr. Fernando Pompeu, Comissão de Arbitragem pelo Dr. André Barabino e a Comissão de Franquias, Estudo em Franquias, pelo Dr. Ian Oliveira. Eu sempre costumo iniciar os eventos agradecendo a participação de todas as comissões, e aqui encabeçados pelo Armani, mas imediatamente aceito o convite pelas demais comissões, de realmente, como nós percebemos que o trabalho em conjunto, ele rende ótimos frutos, né? Porque todo mundo tem a sua vertente, a sua linha de estudo, de dedicação, e a partir de eventos como esse nós conseguimos, então, juntar todas essas dúvidas, esses questionamentos, né? Então, agradecer demais a vocês esse trabalho em conjunto, é realmente um motivo de muito orgulho para nós aqui da OAB Campinas. E em todos esses eventos, o agradecimento também especial àqueles que vêm para falar para a gente, né? Em especial hoje, doutor José Guilherme Marrei, doutor Andréa Palma, que estão aí à frente, né? Comandam agora o doutor Marrei aqui em Campinas também, as varas especializadas. Dizer para vocês que para a gente também é um orgulho poder iniciar essa trajetória, vamos dizer assim, né? Nós contamos aqui em Campinas com algumas varas especializadas, mas para a gente motivo realmente de uma grande satisfação perceber que, conforme os problemas vão crescendo, a gente tem a possibilidade de termos aí, né, a vara especializada, tratarmos desses assuntos com mais especialidade, com uma discussão mais focada. Eu acho que aí realmente engrandece todo e qualquer debate. Agradecer também às nossas colaboradoras. Hoje quem nos acompanha aqui é a Andressa, da OAB Campinas. A sala foi aberta pelo Danilo, da OAB São Paulo. E desejar a todas e a todos uma ótima tarde, com muitos questionamentos, aí, muitas dúvidas, né? Para esse praticamente início dos trabalhos, né, doutor Marrei? Eu vou passar a palavra ao doutor Armani para a continuidade dos trabalhos. Bom, doutora Luciana, em primeiro lugar, queria agradecer à OAB Campinas pela oportunidade das comissões relacionadas ao direito empresarial trabalhar, né? Nós tivemos a grata surpresa deste ano aqui, em conjunto com a Comissão de Direito de Insolvência, fazer o primeiro congresso recuperacional, falimentar e empresarial de Campinas. Foi um sucesso, 2 dias ali, né, de muita troca, inclusive a doutora Andréa participou, né, foi muito legal a participação dela e dos demais colegas. O doutor Marrei também nos visitou ali, pôde assistir algumas das apresentações, e o nosso trabalho aqui nas comissões de direito empresarial é fortalecer o direito empresarial na região de Campinas, é demonstrar também, né,
aí aos colegas que a gente pode trabalhar aí a instalação da vara especializada, né? Foi um avanço muito grande. Então, eu queria agradecer publicamente ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo por dar essa oportunidade a Campinas e região, né, para poder fortalecer o empresariado, né? Uma região muito grande de empresários que demandam efetivamente essa especialidade, e tenho certeza que, acho que todos aqui, depois vou abrir a palavra, evidentemente, os colegas, estão muito felizes aí com o surgimento da vara especializada. Vou apresentar os palestrantes, né? A doutora Andréa Galhardo Palma, ela é juíza de direito pertencente aos 4 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde 2000, com destacada experiência em disputas empresariais, questões relativas à arbitragem. Atualmente exerce o cargo de juíza da 2ª Vara Regional Empresarial e Conflitos de Arbitragem da 1ª RAGE de São Paulo. Então, doutora Andréa, muito bem-vinda. Segunda RAGE. Segunda, desculpa. Eu falei assim, o currículo dela é muito longo, a gente vai ficar a tarde toda Agora aqui. é primeira, 7ª e 9ª RAGE. Somos 3 RAGEs. 3? Aumentou a competência? Olha só, parabéns. Aumentou no final de 2022. Muito Eu vou bem-vinda, falar doutora depois sobre Andréa. isso. Eu vou falar sobre isso. Eu preciso aprender também. Eu queria agradecer também ao doutor José Guilherme Barrey, né, juiz agora da vara especializada aqui da região de Campinas e Sorocaba. É 4ª e 10ª RAGE, né, Barrey? 4ª e 10ª. Essa eu decorei, hein? É da minha região, que tem que decorar. Então, muito obrigado aos doutores pelo aceite do convite para esse bate-papo, né? Eu gosto de falar que aqui a gente gosta de bater papo, né? Não é aquela palestra que vem com PowerPoint, é entender, né? É ter o dia a dia, ter o contato direto e ter maior liberdade para a gente poder tratar, tá? Então, gostaria de agradecer. Eu queria agradecer também ao Fernando Pompeu, né, o nosso presidente da Comissão de Direito de Recuperação e Falência, de Insolvência, aqui da OAB Campinas, um grande parceiro também aí que me desafiou a participar do Congresso de Direito Empresarial, né, de Recuperação e Falência. Muito obrigado, eu já agradeci várias vezes a oportunidade. O doutor André Barabino, ele é o presidente da Comissão de Arbitragem, também da UB Campinas, obrigado aí pela participação. E o doutor Ian Oliveira é o presidente da Comissão de Franquias. Tá? Então, sem mais delongas, eu vou começar aqui a perguntas para a gente poder aproveitar o tempo de vocês. Né? Doutora Andréia, novamente, obrigado pela participação. Né? Gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre como funciona a sua experiência, como está sendo a sua experiência à frente aí da vara empresarial da capital e outras regiões. Pronto, já aumentei a pergunta aqui. Eu vou só posicionar melhor esse celular que estava me incomodando, estava com medo dele cair. Então, é o seguinte, primeiramente, eu quero agradecer ao OAB Campinas pelo generoso convite e a oportunidade de poder também falar um pouquinho da minha experiência aqui na RAGE de São Paulo. Né? Então, para quem não conhece, né, a vara regional nossa compreende um cinturão industrial de São Paulo, que são 29 cidades, que vai desde a região do ABC até Santana do Parnaíba. Nossa competência envolve matérias empresariais, todas aquelas do Código Civil, mais franquia, patentes, as leis especiais, sociedade anônima, e também a insolvência, matéria de insolvência, falência e recuperação, a parte criminal também delas, e os conflitos de arbitragem. Então, nós hoje começamos com a primeira RAGE, que são 29 cidades, e o ano passado o tribunal, por uma resolução, né, resolveu ampliar a nossa competência envolvendo a circunscrição de São José dos Campos, que vai até, por exemplo, Taubaté, e já peguei casos de Pinda também, e Santos, toda a circunscrição de Santos. Então, assim, é um verdadeiro polvo, né? Nossos tentáculos vão para essa região. E o que significa dizer que a nossa clientela
é multivariado. Então, nós temos desde uma autofalência de uma lava-jato simples até RJs e questões empresariais mais importantes, né? Como a recente é público notório, nós tivemos o caso aí do maior credor das Americanas, tem processo na nossa vara. E isso tem uma série de implicações, né? Porque concentra um juiz especializado, eu e mais um colega, e essa cautela de como gerir essa enormidade de processos que, a princípio, nós ainda não temos, mas no futuro nós não sabemos a situação da economia. Hoje, praticamente, eu ainda não tenho 1000 processos na minha vara, e o que vem, nós temos um modelo de gestão de encurtar os steps processuais, viabilizar as negociações a todo momento, o negócio jurídico processual. Quem me conhece sabe que eu aplico mediação na matéria de insolvência, muito. Quando não é possível a mediação, eu tento mesmo a conciliação. E na matéria empresarial também. E por que da especialização? O tribunal teve essa ideia fantástica de fazer com que São Paulo inteiro se especializasse. Porque são matérias específicas, o juiz precisa de tempo para se aprofundar nelas, a especialização traz uma eficiência, uma certa segurança jurídica. Veja bem, é um juiz decidindo, 1 ou 2 juízes de uma vara especializada, decidindo matérias cuja extensão territorial da nossa competência é imensa. Isso traz uma certa eficiência, celeridade, uma segurança jurídica, uma certa harmonização nas decisões, porque aí eu já me antecipo um pouco a conversa que tive com o Ian. Nós aqui, nos bastidores, né? Nós aqui, pelo menos na RAGE, e creio também que o pessoal da capital, nós estamos no mesmo andar, nós seguimos bastante a orientação do Tribunal de Justiça. Também nós procuramos seguir as orientações, né? Hoje a gente tem uma plataforma de discussão do Fórum dos Juízes Empresariais, onde nós debatemos questões, e as questões que decidimos aqui a gente replica e troca ideias com o país inteiro, né? Esses juízes estão ligados, são 170 juízes. Então, assim, e quem comanda esse fórum aí é o colega Daniel, que faz isso muito bem, agrega muitos juízes, e isso, enfim, a especialização, ela traz um ganho. Muitos questionam se a especialização endureceria, vamos dizer assim, o juiz que só ficaria focado naquilo. Eu entendo que não. A especialização é um ganho. Juízes que estão em varas acumulativas no interior, vocês não têm tempo de se dedicar nas matérias, nas questões específicas, por exemplo, travas bancárias, como funciona uma mediação numa insolvência, quais são aquelas questões difíceis, seja na insolvência ou matéria empresarial. Nós temos mais tempo, porque todo dia vemos isso, né, em diferentes proporções. Então, essa facilidade também de trocar ideias entre os colegas da especializada e ver como as câmaras empresariais nossas têm decidido, é uma luz nisso. Então, eu acho que traz uma certa segurança jurídica e uma harmonização que é benéfica para o mercado como um todo, para o empresariado, para o país. Né? Do ponto de vista dos conflitos de arbitragem, também, porque se conhece claramente como têm decidido os juízes das especializadas, especialmente em São Paulo, aí digo, capital e regional. Nós temos uma certa uniformidade de entendimento de algumas matérias, né? Que no âmbito da arbitragem se consubstancia na limitação da nossa intervenção. Nossa intervenção é pontual e excepcional e, vamos dizer assim, cirúrgica em determinadas questões arbitrais. Nós dificilmente anulamos
sentenças arbitrais. Nosso percentual é mínimo, mas naquele mínimo causa alguns impactos, e vez ou outra surgem casos de uma certa relevância e temas de relevância, né? Mas podemos dizer que aqui em São Paulo a nossa corte é uma corte pró-arbitragem, né? Quer dizer, fortalece a jurisdição arbitral como um todo. Então, e como que a gente faz para gerir essa quantidade de processos que ainda não veio, mas um dia pode vir? Nós dividimos um cartório, eu e o colega Marcelo Perino. Nós temos, o nosso cartório sabe exatamente como conduzir os processos, nós temos uma certa uniformidade no proceder, nós só divergimos, vez ou outra, nos entendimentos de matéria, sentença, decisão, tipo de AJ que nomeia, qual é o entendimento de determinadas questões empresariais, mas no frigir dos ovos, eu saindo ou ele de férias, o cartório, os assistentes, o gabinete sabem exatamente como conduzir os processos. Então, isso traz eficiência. Um gabinete que tem um certo número de escreventes é benéfico. Aqui nós trabalhamos no gabinete, tenho 2 assistentes e 3 escreventes, e atualmente um só estagiário. E a gente divide essa gestão de uma forma que uma equipe cuida da área de insolvência, outra da empresarial, de forma que as filas ficam gerenciadas de forma a não ficarem atrasadas. Nós somos uma vara totalmente digital, sem papel, e é isso, né? Então, a gente lida com as matérias específicas, aquilo que surge é novo, a gente senta, debate, discute, pesquisa, troca ideia, inclusive com o tribunal, e eu acho que é o futuro. O futuro é a especialização, que ela traz celeridade, efetividade e faz com que a prestação jurisdicional, que é a nossa função como servidores públicos que somos, de prestar um serviço eficiente, especializado, de alto nível para a população que já está sobrecarregada com tantos impostos, né? Então, é isso. Não sei se vocês têm perguntas, e eu saúdo o colega José Guilherme. Eu, da mesma forma, só para encerrar, fiquei 7 anos na terceira vara civil, e eu senti essa necessidade de reciclar, de me desafiar para uma matéria nova, instigante. Eu fui me preparando aos poucos, fiz o meu mestrado fora, na área, depois fiz as minhas especializações na área empresarial. Hoje continuo fazendo meu doutorado em ciências empresariais, também fora do país. Eu acho que o juiz precisa estar se atualizando sempre, e é isso que nos faz continuar na carreira, esse desafio, essa motivação, assim como é mais fácil para vocês como advogados, né? Está sempre se desafiando, a gente tem que se estimular, se autoestimular para se desafiar, porque se deixar a carreira nos acomoda, né? Então, é isso, doutor Wagner, muito obrigada pela oportunidade, estou à disposição para perguntas também relacionadas à nossa competência, o nosso trabalho na vara, né? Quais são as demandas maiores, aí eu já respondo, que eu esqueci dessa pergunta inicial, mas as demandas maiores que nós temos atualmente, muito por conta da situação pós-pandêmica e de uma certa crise no crédito para os pequenos e médios, os pedidos de recuperação judicial e de autofalência aumentaram sensivelmente, determinado nesse quadrimestre, né? Depois de junho, nós sentimos o efeito também do caso Americanas, na crise do crédito bancário também reforçou isso bastante. Nós temos aí nosso carro-chefe na área empresarial, são dissoluções de sociedade, de todo tipo de sociedade. Matérias mais específicas são patentes, nós temos muitas questões relacionadas a patentes, a trade dress, envolvendo questões de trade dress, muito interessante. Franquia, temos também, mas não temos tantas demandas
complexas de franquias, são franquias mais simples, porque hoje eles estão escolhendo a cláusula arbitral para resolver as grandes questões de franquia, tá? Então, nós temos uma clientela mais simplificada no regional em termos de franquia. Mas na área de patentes temos algumas clientelas, vamos dizer, importantes, discutindo questões interessantes de trade dress, parte de concorrência. Então, a clientela na regional é essa, basicamente hoje. Né? Hoje eu não tenho 1000 processos, o colega Marcelo tinha 1000 processos, porque entraram muitas habilitações numa causa que ele teve, mas a gente tem um número saudável de processos, tendo em vista a expectativa da pandemia, que poderia ser catastrófica. Não, mas a gente tem um número, graças a Deus, saudável, que pode ser gerenciado, e de forma que nós julgamos muito rápido aqui, graças a Deus. Encerramos com bastante eficiência algumas RJs importantes, utilizando os mecanismos hoje da 14.112, como a mediação, e as diversas negociações, aí, mesmo as antecedentes. Então, isso tem sido um grande avanço, muito depois de 2020, com a vinda dessa nova lei, que, na verdade, é uma lei que foi alterada, né, a 11.101, que foi alterada pela 14.112. Então, assim, nos auxiliou demais. E essa, eu acho que é a tendência no Estado inteiro, segundo a presidência do Tribunal de Justiça, é fazer com que o Estado inteiro de São Paulo seja também especializado na área empresarial. Muito obrigada. Nossa, doutora, eu que agradeço. É legal ter essa visão, né, macro, assim, do funcionamento das varas especializadas. E a doutora destacou um ponto importante da questão de estudo, né, da questão da dedicação, não só dos magistrados, mas também, né, dos nós advogados, que estamos sempre nos atualizando, sempre nos dedicando às novas teses, né? E agora passo a bola para o Dr. Marrei, né? Ele, como eu disse, é um colega que estava na vara criminal aqui de Campinas, era o juiz responsável pela 6ª Vara Criminal, e quando abriu a oportunidade da vara especializada, a gente recebeu, nós advogados, com surpresa, né? Todo mundo ficava curioso, quem seria o juiz, quem seria o juiz, quem seria o juiz. O tribunal guardou as 7 chaves, e aí quando veio o nome do Marrei, todos nós aqui da comunidade agradecemos, porque, como eu disse, ele é conhecido aqui na nossa região, né, como um excelente juiz, um excelente magistrado, que conduzia muito bem os processos, só que foi uma mudança de chave, né, do criminal para o empresarial. E eu gostaria, então, que ele falasse um pouquinho sobre essa decisão, essa experiência, e como está sendo esses primeiros dias, doutor Marrei, da vara especializada aqui da nossa região, né? E, de novo, eu queria agradecer, em nome da OAB Campinas, pela sua presença e desejar muito sucesso para você aí nessa nova empreitada. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria inicialmente agradecer a oportunidade, cumprimentar a OAB Campinas, em nome da doutora Luciana, presidente, em nome de todos os coordenadores aqui presentes. Queria cumprimentar também a doutora Andréia Palma, colega, que ajudou bastante essa vara aqui ser instalada. Meus escreventes, meus chefes, eu mesmo mantive contato pessoal e, enfim, eu queria agradecer também. E essa mudança de chave, para mim, foi uma mudança assim, muito tranquila, porque, apesar dos meus quase 18 anos de vara criminal, eu sempre dediquei meus estudos, vamos dizer, para o direito privado. E quando surgiu a oportunidade de né, inscrição para essa vara empresarial, enfim, eu fiquei muito contente em poder me inscrever. Claro que a gente nunca sabe se a gente vai conseguir ou não, mas faz tempo que eu queria estar atuando mais no privado, vamos dizer assim, lato sensu, né? As varas cíveis aqui, elas têm um número, enfim, impressionante de processos, são 12.000 processos, e as varas empresariais, pelo menos a minha vara empresarial, apesar de ter 87 comarcas sobre a jurisdição, por enquanto não tem 30. Então, para mim, foi uma mudança muito grande, porque eu saí de, enfim, audiências todo dia para uma coisa que, para mim, está sendo assim, muito mais
efetivo, muito mais, Aí assim, uma questão de pode falar conseguir que ler está as sendo um coisas com calma, paraíso. de estudar, Pode de me falar que está preparar, sendo um etc. paraíso. Exatamente. Exatamente. Por enquanto está sendo mesmo, né? Enfim, né? Não existem 30 ações tramitando ainda, né? Não tenho nenhuma recuperação judicial, tenho 2 pedidos de falência, mas não entrou nenhuma recuperação judicial. E por enquanto o que tem mais aqui são efetivamente as questões de propriedade material. Essas são essas questões que estão aparecendo de uma forma assim maior. Quase metade das ações dizem respeito à questão de propriedade material. Mas, enfim, para mim é um desafio, uma mudança de vida, mas que eu estou assim muito feliz de estar participando. Obrigado, Marrei. Assim, a gente, como eu disse, né, que posso falar pelos advogados que trabalham na área empresarial, meus colegas de escritório, não só do Sartori Advogados, mas também os demais colegas, né, e como professor da PUC, a gente conversa ali com o pessoal do direito empresarial e está todo mundo muito feliz, de fato, de termos aqui a oportunidade de termos uma vara especializada, né, e o seu nome também, né, como eu disse, a gente conhece todos os colegas aqui de Campinas, né, os juízes de Campinas, e o seu nome, quando surgiu, foi uma grata surpresa, até porque é alguém que já conhece a região, né? Então, eu acho que vir um juiz de outra cidade, se acostumar com os costumes, com a cultura, talvez fosse um período maior de adaptação. Então, quando veio o seu nome, foi uma do que chamou a atenção dos colegas, pelo que eu conversei, não só pelo sua magistral atuação aí na vara criminal aqui de Campinas, mas também por conta de ser da região, né? E conhecer a cultura de Campinas, conhecer a cultura da região. Bom, eu vou passar para meus colegas, né? Senão só eu falo. Então, eu vou dar a palavra, então. Vou começar pelo Pompeu, pode ser, Pompeu? Ou quer seguir a ordem alfabética que a gente passa para o André, né? Então tem que essa. Mas vou passar para o Pompeu, vai, Pompeu, você está com a palavra agora. O Pompeu, como eu disse, é da Comissão de Recuperação e Falência, e fique à vontade, Pompeu, para falar com os convidados. Ok, Wagner. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer e parabenizar você, Wagner, pela iniciativa de promover esse evento. Eu acho que é muito importante. Todos nós queremos debater esse tema, né, sobre as varas especializadas. Ficamos muito felizes com a instalação aqui em Campinas da vara especializada, e você já é o segundo evento que você trata disso, né? Nós fizemos um evento, acho que o começo do ano, ou final do ano passado, não me lembro. Final do ano passado. Final do ano passado, né? Quando comunicaram que ia ter uma vara especializada, né? Isso, você teve essa iniciativa brilhante e dessa vez novamente agora contando com o Dr. Marrei, que assumiu a vara aqui de Campinas. Agradecer a presença do Dr. Marrei, a aceitação do convite, também agradecer a doutora Andréa por ter aceito o convite, sempre aceita os nossos convites, né, doutora Andréa, e cumprimentar os demais membros aqui das demais comissões também interessadas no tema. E a ideia hoje, pessoal, acho que assim, é mais a gente dar um norte, né, para as pessoas que estão acompanhando o evento de hoje, falar das competências, falar da parte das regiões. Eu cheguei a mandar no chat aqui o link do site do Tribunal de Justiça, no qual a gente consegue identificar todas as cidades, né? Então, as regiões, a 4ª e a 10ª, que estão com o Dr. Marrei, a 1ª, a 7ª e a 9ª, que estão com a doutora André, né? Então, estão todas as cidades ali, os advogados que forem distribuir os processos relacionados às varas especializadas saberem, né? Não distribuir nas varas cíveis comuns dessas cidades, mas já distribuírem diretamente nas varas especializadas é importante para não ter, eventualmente, que redistribuições, né, que a gente acompanha bastante, costumam ter. E também perguntar para o Dr. Marrei, especificamente, né, a questão das competências materiais, né? A gente falou competência em relação ao local, né, a 4ª e a 10ª com Campinas, mas em relação à matéria também acho que é interessante discursar um pouquinho, doutor Marrei, sobre isso, para que os advogados saibam, né, quais são os processos que eles devem distribuir para a vara especializada dessas cidades da 4ª e 10ª Rajas. Claro, obrigado, antes mais uma vez pela oportunidade. Essa questão de redistribuição é uma questão realmente que vem acontecendo nesses últimos dias, principalmente da semana passada para cá. O cartório recebeu alguns processos que acabaram sendo ajuizados nas varas cíveis, vamos dizer, originárias, né?
porque a vara aqui de Campinas, a vara regional começou efetivamente a receber processo a partir do dia 29 de maio, então, né, não tem nem 20 dias aí, efetivamente, mas houve realmente essa questão da redistribuição. A competência é definida por resolução, uma resolução do Tribunal de Justiça, eu acho que é bastante semelhante à competência da vara da doutora Andréa, no nosso caso é a resolução 868 de 2022, e ela define no inciso 3º, né, que são julgadas todas as ações, e aí o que é interessante, sejam principais, acessórias ou conexas, e isso que é bastante importante aqui, seja da parte especial do Código Civil, toda a parte do Código Civil que trata o direito de empresa, que vai lá do artigo 966 até o 1195, as questões relativas às sociedades anônimas, né, propriedade industrial e concorrência desleal, que é o que eu estava falando, que são as maiores ações por enquanto, franquia, né, as questões relativas às sociedades anônimas de futebol também, né, embora aqui ainda não tenha nenhuma, falência, recuperações judiciais e extrajudiciais, as disputas que o doutor André mencionou sobre arbitragem, né, e também eventuais crimes falimentares. Acho que é importante mencionar que são só, no caso aqui, né, só processos novos. Então, aqueles que já tinham sido distribuídos até o dia 29 de maio, eles continuam nas varas de origem, eles não terão a competência alterada, né, mas aí só efetivamente as ações distribuídas a partir do dia 29 de maio. Legal, doutor Marrei. Bom, vejam, né, nós temos 4 comissões aqui diferentes tratando dos temas que a vara especializada abarca. Então, mesmo sendo vara especializada, ainda tem vários temas a ser tratados, né? E eu acho que é um movimento natural, e ainda bem que o Tribunal de Justiça de São Paulo olhou para isso, porque a competência civil é gigantesca, né? Então, você especializar ajuda as decisões e traz também algo para o mundo jurídico que não se tem tanto, né? No mundo médico, por exemplo, é muito comum. Você tem o cardiologista, o neurologista, o angiologista, o dermatologista. Advogado é advogado, tem que saber de tudo. E juiz, pior ainda, tem que saber de tudo mesmo, né? Então é difícil para os juízes saberem de tudo, né? Então, eu acho que foi um movimento muito importante que vai ajudar bastante o Estado de São Paulo e vai se tornar uma referência para os demais estados, com certeza. Eu devolvo a palavra, então, para o nosso mestre de cerimônias, Wagner, para que continuemos nosso evento. Obrigado, doutor Fernando. Interessante que eu estava no congresso, o Fernando estava lá conosco também, a gente estava conversando com o Pereira Calças, né, Fernando, sobre a importância, né, ele estava super feliz, super contente com essa possibilidade, né, e na última palestra que nós tivemos sobre as varas empresariais aqui, que nós estávamos presentes, né, o doutor Daniel Carnio também, né, que a doutora citou, sobre a importância das varas especializadas, né, da uniformização das decisões, no sentido de conhecimento mesmo, né, para o advogado ter a segurança jurídica, o advogado não, né, o empresário ter a segurança jurídica, né, então é super legal essa especialidade. Doutor Ian, eu acho desculpa, que vale a pena, doutor Wagner, sem querer cortar, doutor Wagner, haverá uma mudança de presidência do tribunal no final deste ano, mas os dois candidatos, vamos dizer, a assumir o cargo de presidente, eles são favoráveis à especialização, eles pretendem não só manter, como ampliar, né, o número aí de varas especializadas, então isso é uma tendência do Tribunal de Justiça como um todo. Uma excelente notícia, né, doutor Marrei? Bom, primeiro, o Wagner sinalizou, né? O doutor Pereira Calças, o doutor Daniel também foram grandes defensores por muito tempo, né? O doutor Pereira Calças que instalou as câmaras também especializadas, né? Então, e saber que os novos presidentes, os novos concorrentes à presidência também aderem a essa posição, para a gente é uma felicidade. Sem dúvida. Exatamente. Doutor Ian, agora eu vou passar a bola para você. O doutor Ian é presidente da comissão da OAB Campinas de Direito de Franquias. Então, tá com a palavra, Ian. Olá, boa tarde. Começar agradecendo o Wagner aí pelo convite, parabenizar pelo evento, né? Eu acho que é sempre muito profícuo, agradecer a participação dos colegas e do doutor José Guilherme Marrei e do doutor Andréa Paula. Bom, a gente é mais um grupo aí que acaba estando super contentes com a criação da vara empresarial, né?
É um fator de previsibilidade muito grande para a gente quando isso acaba sendo concentrado em uma vara que tem ali a sua habitualidade com o que está tratando, né? Que isso não caia em mãos que não necessariamente vai ser uma decisão ruim, mas é uma decisão que muitas vezes não é aquilo que a gente que atua está esperando, até por conta de uma vinculação com as decisões que a gente vislumbra nas câmaras reservadas do tribunal. E com base nisso, eu sei que já foi comentado no início da apresentação pela doutora Andréa, mas é uma questão muito importante para quem atua nas demandas empresariais e, de novo, por uma questão de previsibilidade. Eu gostaria de saber dela se existe alguma orientação ou uma tendência de maior alinhamento das varas empresariais com as decisões proferidas pelo tribunal, considerando a existência de câmaras reservadas de direito empresarial por lá. Boa tarde, doutor Ian. Olha, não existe algo nesse sentido de vocês estão orientados a seguir a Câmara, que nós, juízes, somos independentes nas nossas decisões. Mas é algo que parece que é automático nosso, porque a gente checa como tem sido orientado, como tem sido decidido algumas questões no tribunal. Quando o tribunal não decidiu a matéria, nós nos posicionamos, e tem colegas que dificilmente a gente verifica colega que vai contra a orientação do tribunal. Às vezes, porque acaba que não é eficiente, né? A parte vai agravar, vai bater na Câmara, e se já tem um entendimento entre as duas câmaras sobre o assunto, dificilmente a gente bate de frente, mas tem colegas que decidem determinadas matérias que às vezes não é do alinhamento do tribunal, mas é do STJ, por exemplo, que às vezes nem sempre está em alinhamento com o nosso tribunal. Eu, pessoalmente, posso falar por mim. Eu, por uma questão de segurança jurídica, de harmonização, de previsibilidade, eu gosto muito dessa ideia, né? Eu dificilmente eu contrario a minha corte, dificilmente, né? Então, assim, e eu tenho isso na minha cabeça, muitas vezes troco ideias com os desembargadores, aqueles que eu consigo ter acesso, a gente troca ideias sobre algumas matérias, e eu acho isso super saudável. Sei que alguns colegas fazem o mesmo também. Então, é mais nesse sentido, não que haja uma orientação, olha, sigam, a não ser os precedentes vinculantes, né, por lei, nós estamos obrigados a seguir. Mas eu penso que um país que tenha um judiciário forte precisa ter uma certa uniformidade. E eu acho que São Paulo tem muito isso. Vejo muitos colegas seguindo a orientação da nossa corte, né? Então, em algumas matérias. Eu, por exemplo, até por uma segurança no decidir também. Tem algumas matérias novas, o tribunal já decidiu sobre isso. Aí eu reflito, nem sempre, né, eu vou de encontro, mas na maior parte das vezes, eu diria, 99% eu sigo adiante com a minha corte. Pode ser que uma ou outra matéria nova, né, talvez o tribunal não tenha decidido, possa ser que eu ouse, né, mas eu, pessoalmente, né, enquanto magistrado, procuro seguir as orientações, ver a orientação das cortes superiores também, não só do meu tribunal, né, mas eu vou nessa linha de, vamos dizer, de seguir a pirâmide nossa, né, jurídica, que é o juiz de primeiro grau, no sentido de ver como tem sido decidido as questões similares. Eu acho isso producente, bastante, mas nesse sentido. E eu acho que a sinergia fica mais fácil a partir da qualidade das decisões que a gente tem nas câmaras empresariais também, né, que são muito coesas, muito proveitosas para o ambiente empresarial. Acho que facilita seguir as decisões, né, doutora? Eu posso dizer que a gente troca bastante ideia, que eu costumo trocar bastante ideia com os colegas das varas empresariais, porque também cheguei há pouco tempo, e eu acho legal poder trocar, eu acho saudável,
ilumina a gente também. Infelizmente, o nosso sistema SAGE, às vezes, não permite que a gente troque automaticamente o nosso modelo, ou veja as varas. Então, o nosso sistema é um pouco falho nisso, mas é o ideal que os juízes pudessem ter essa conexão. Como que você está decidindo? Eu entrei na tua vara, vi que você está decidindo assim. Nem sempre nós conseguimos esse acesso, né? E eu acho que isso é uma falha do sistema, porque traria muita facilidade no compartilhar as decisões, né? Então, talvez o outro colega, você já decidiu, aí você manda para o colega, assim, uma coisa meio artesanal, assim, sabe? Você manda todo o arquivinho, ao invés de você, no próprio sistema, ter esse acesso facilitado. Já decidiu sobre isso, e nem sempre é possível. Você precisa ter o acesso à vara do colega, né? Aqui, porque a gente se substitui bastante, acaba que a gente tendo um outro acesso maior. Mas, por exemplo, colega de Campinas, olha, fique à vontade para checar como tenho decidido, aproveitar ou adaptar ou alterar, mas, infelizmente, às vezes não consegue esse acesso, né? O que eu acho que é ruim. Eu tive essa dificuldade inicial, precisei dos colegas falar, você está dizendo, já decidiu isso? Tá, então você vai se aí de uma estrutura para depois você se posicionar também, né? Então, acho que isso é uma falha do nosso sistema de informação do tribunal, que talvez precisasse ser melhorado, né? Você não acha, Zé Guilherme? Acho que Com certeza, com certeza. Facilitaria muito para nós, né? Demais, porque é realmente uma troca de experiência, né? Nem sempre a gente viu tudo, muito pelo contrário, né? E aí, quanto mais a gente puder ajudar, mais segurança a gente tem. Exato. Exatamente. É isso. Bom, obrigado pelo esclarecimento, doutor André. Doutor Wagner. É interessante isso que a doutora está comentando, que o doutor Guilherme comentou, querendo ou não, nós mesmos advogados, né, nós temos o acesso ao sistema de busca de acórdãos, né, de jurisprudência do tribunal, e às vezes a gente pesquisa ali até para dar uma segurança para o cliente, uma previsibilidade, né, e o que não tem na primeira instância, né. O trabalho é um pouco reverso, né? Pelo menos eu faço isso. Eu faço a pesquisa no tribunal, aí filtro a decisão de primeira instância, entro no processo digital quando não é segredo de justiça, para ter vamos dizer, a cadeia de cima para baixo, né? Mas, enfim, eu acho que é importante ter essa sinergia com os juízes de primeira instância, até mais porque muitas vezes a gente tem o posicionamento do juízo, a gente conhece a jurisprudência e sabe que eventual recurso seria meramente protelatório, né? Evitaria até um desgaste recursal, na minha opinião. Eu vou passar a palavra para o doutor André, para ele fazer o questionamento, né? A gente está se estendendo aqui na palestra, né? A gente gosta sempre de ter uma horinha aí, né, de prazo para não cansar muito, né? Mas o papo é tão gostoso que vai passando agora que eu vi aqui. Então, doutor André, está com a palavra, por gentileza. Obrigado, viu, Ian? Bom, boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de fazer coro aos colegas e agradecer a organização do Wagner Armani, que é um colega, um parceiro aqui em algumas dobradinhas, né? Sempre arbitragem e direito empresarial andam de mãos juntas. Então, parabéns aí. Gostaria de agradecer também aos magistrados, ao doutor José Guilherme Marrei, ao doutor André Palma, por terem aceito o convite e trocar um pouco de experiência e contar um pouco para a gente do dia a dia de vocês. Gostaria de saudar os demais colegas, a audiência, os advogados que estão aqui conosco, e fazer um pouco de coro também com o que a Luciana e o Armani disseram, que é a criação da vara especializada em Campinas, sem dúvida é muito importante para fortalecer o ambiente de negócios em Campinas e região, né? Nós que tratamos nisso no dia a dia, seja na parte consultiva, seja na parte contenciosa, é muito importante ter uma vara especializada que tenha conhecimento. Acho que a doutora Andréia colocou muito bem, né, que o fato de você ter mais tempo para estudar, ser especializado no assunto, ver isso todos os dias, decidir essas questões, estar habituado com essas questões é muito importante e contribui muito para a segurança jurídica. Então, fica aqui meu agradecimento e meus parabéns para o Tribunal de Justiça
por essa iniciativa. Outro ponto que a doutora Andréa colocou, e aí já entrando um pouquinho aqui na área de arbitragem, foi que a intervenção judicial é mínima, né, nas arbitragens, nos procedimentos arbitrais. Eu acho que essa é uma das razões pelas quais a arbitragem funciona no Brasil, né? A arbitragem foi uma coisa que, de fato, pegou no Brasil. A gente vê os estudos e, ano a ano, vem aumentando em número de procedimentos, em valor envolvido, em câmaras. A gente tem novas câmaras vindo para Campinas, coincidentemente no mesmo momento em que foi inaugurada a vara de direito empresarial, conflito de direito empresarial. Então, é uma notícia muito boa, né? A doutrina costuma dizer que o judiciário brasileiro é arbitration friendly, né? Ou seja, que dá força para que o Instituto da Arbitragem de fato funcione no Brasil. E também concordo com o que a doutora Andréa colocou, e é muito importante que muitas vezes algumas ações anulatórias vêm sendo noticiadas pela imprensa e tudo mais, e parece que todas as ações anulatórias são julgadas procedentes, quando uma pequena parte, e a imprensa acaba noticiando só essas, não noticia aquelas que são julgadas improcedentes. Então, existe uma segurança muito grande, sim, no procedimento arbitral. E alguns anos atrás, conversando com a Luciana, com o Daniel, o ex-presidente da OAB, surgiu a ideia da criação da comissão de estudos, justamente para fomentar um pouco a discussão de arbitragem, que não era muito discutida aqui em Campinas, então para discutir com os advogados, trazer conhecimento e tudo mais. E eu acho que desde que foi iniciado isso, de fato, o ambiente arbitral, os números de procedimentos em Campinas, a gente não tem estatística para isso, é mero feeling meu, vem crescendo. E aí, nessa linha, eu queria fazer uma pergunta para o doutor José Guilherme Marrei, como que ele acha que a criação da vara pode contribuir para o fortalecimento, né, das empresas aqui na região usarem cláusula compromissória nos seus contratos, eventualmente nos próprios contratos indicarem o Foro de Campinas, né, para resolução de medidas pré-arbitrais ou para execuções, ações anulatórias, enfim, porque, e aí eu vou ser bem sincero, eu costumava usar, né, até 29 de maio, o Foro de São Paulo, justamente pelo fato de ter as varas especializadas. E agora, tendo vara especializada em Campinas, eu me sinto confortável de indicar isso para Campinas. Queria doutor Marrei, que você falasse um pouquinho como você acha que isso pode contribuir com o ambiente arbitral aqui em Campinas. André, primeiro, obrigado, boa tarde. A arbitragem é efetivamente fundamental. A gente sabe quanto tempo leva um processo, os inúmeros recursos que ele pode ter, e a arbitragem, nesse ponto, ele é muito mais rápida, né? E o próprio fato de não ter recurso, né, da decisão do árbitro faz com que a efetividade seja maior e melhor do que a nossa, né? Eu vou fazer uma brincadeira aqui, mas que infelizmente é muito ponto, é verdade. De um lado do processo civil, sem a gente pensar em tutelas de urgência, etc., sentença é um ato judicial que autoriza a interposição de um recurso, né? Só. Não tem efetividade exatamente, né? Então, do outro lado, não, na arbitragem a questão está resolvida, efetivamente falando. Claro que depois a gente vai pensar nas questões relativas ao cumprimento, mas pelo menos a decisão ali de mérito, vamos chamar assim, ela está lá colocada. E essa questão de segurança jurídica, a vara especializada, bem ou mal, vai trazer uma maior rapidez para as demandas que forem direcionadas para cá, né? Segurança jurídica é igual investimento, né? Tudo que a gente ouve bastante dos empresários reclamando, é necessário que haja uma segurança jurídica, previsibilidade de decisões, etc. Eu acho que esse é um mérito muito grande que a existência das varas especializadas, esse mérito, a existência dessas varas traz, né? Porque vai fazer com que as ações andem rápido, as decisões sejam mais previsíveis, como
o Dr. Wagner mencionou ali, né, na questão interpõe o recurso, não interpõe o recurso, faço isso, não faço, adota determinada estratégia ou não, isso vai facilitar para todos, né? E a própria notícia que o senhor trouxe, né, de instalação de novas câmaras arbitrais aqui, ou tribunais arbitrais, já é uma notícia assim que é muito, vamos dizer, feliz, porque mostra justamente como os dois lados estão relacionados, né? As demandas que vão ao judiciário, apesar sim de Tribunal de Justiça de São Paulo e o judiciário em si ser, como o senhor disse, né, arbitration friendly aqui, isso, as coisas estão relacionadas, e a nossa resposta, minha, das varas lá de São Paulo, da doutora Andréia, né, da competência que ela tem também estendida, a resposta ela é mais rápida, e quanto mais rápida, maior o retorno que a pessoa tem. O processo não vai levar, vamos dizer, né, muito tempo para ser julgado, né? Aqui, é claro que isso vai muito provavelmente mudar no decorrer do tempo, né? Mas hoje ainda eu consigo dar respostas para tutelas de urgência, vamos dizer, em 1 hora, né? E essas situações também vão acontecer, né, daqui a pouco. Semana passada, e isto vai ainda de haver um número pequeno de processos, mas a arbitragem está relacionada com isso. O advogado queria, enfim, né, despachar virtualmente. Tá bom, vamos marcar daqui a 15 minutos. Né? E por quê? Porque a vara ela é menor, né? E a existência desse número menor de processos possibilita esse atendimento mais rápido para todo mundo, né? E que traz uma maior segurança e, portanto, voltando àquilo que eu comecei falando, é um maior investimento em segurança para os empresários. Obrigado. Acho que as suas palavras aí e os direcionamentos soam muito bem nos ouvidos de quem está acostumado a litigar com o direito empresarial e está acostumado com vários tipos de interpretação, com demora e tudo mais. Então, poxa, parece excelente a notícia que a gente está recebendo em primeira mão do próprio magistrado aí que está conduzindo a vara especializada em Campinas. Parabéns pelo trabalho que você já vem desempenhando e desejo todo sucesso aí. Certamente nós, comunidade dos advogados, vamos precisar da estrutura aí que vocês montaram. Muito obrigado. Bom, acho que a gente passou aqui um pouquinho da hora. Eu vou fazer o agradecimento final aqui. Não sei se o Dr. Pompeu, o Dr. Ian, ou mesmo o Dr. André tenha mais algum questionamento. Se tiver. Eu só vi uma pergunta ali, que perguntou que região que era, acho que é da Nayane. Ela sabe que vara A doutora André é titular de quais doutora... regiões? Aqui. Quer responder, então, vou doutora? responder rapidinho. Nayane, eu cuido da Grande São Paulo, fora a capital, desde Guarulhos, Santo André, São Bernardo, Santana do Parnaíba, Cotia. São 29 cidades do cinturão. É pena que eu não posso mostrar o mapa, o mapinha. E agora, por força da resolução do Tribunal 871, acho que eram 867 ou 869, salvo engano, nós também abarcamos toda a região, circunscrição de São José dos Campos. Não só a cidade, mas todo o entorno, se estendendo até Pindamonhangaba. E Santos, que envolve a cidade de Santos e toda a circunscrição de Santos. Então, são, no total, 49 cidades. Embora a gente fique sediado no Fórum João Mendes Júnior, no 17º andar, a nossa região se espraia. Eu só queria fazer um comentário, Dr. Wagner, no final, em relação à arbitragem. Embora a nossa postura seja de intervenção mínima, nós temos culturalmente ainda, mesmo com a sentença arbitral, as partes dificilmente cumprem voluntariamente. Esse é um perfil nosso do brasileiro, assim, de discutir o contrato, de discutir a sentença. Então, nós fizemos um estudo recente, até,
empírico, do percentual dessas anulatórias, aí falamos de anulatória, mais de 98% de pedidos de anulatória são anulatórias vazias, de algibeira, uma roupagem dos incisos do artigo 32, ou que violou contraditório, ou cerceamento de defesa, ou excedeu a convenção, e que quando o juízo vai fazer uma análise perfunctória de como foi o procedimento, não há esse vício. Então, qual que é o estándar aqui da capital e da regional? Dificilmente nós anulamos, dificilmente em sede de anulatória nós damos tutelas de urgência. Agora houve uma modificação no CPC que quanto às antecipações de prova. Se não tem urgência antecipação de prova, a competência é do árbitro, não do juiz. Por quê? Nossa competência é excepcional no campo da arbitragem. Então, aquelas tutelas de urgência que vêm, com caráter tem que ser muito urgente mesmo para o juízo deferir, porque a competência original é do árbitro. Então, nós temos esse estándar. Embora a nossa intervenção seja excepcional, ainda se busca muito judicializar questões arbitrais, porque é mais barato, a gente tem sido rápido, como o doutor José Guilherme falou, mas o ideal é que tenha os advogados essa concepção. Uma vez escolhida a causa arbitral, fique na arbitragem. Nós anulamos por erro muito grosseiro, violação de texto legal muito grosseira, né? Violação de ordem pública, enfim, do devido processo, mas é raríssimo. Então, não usem a arbitragem como nulidade de algibeira para ganhar tempo, com espírito protelatório ou com viés recursal, porque isso não pega no judiciário mais, né? E a sucumbência tem sido alta. Deveria ser mais, precisa mudar a lei de organização judiciária, porque fazer como uma rescisória, né? A rescisória que tem várias penalidades, né? O teto para questões empresariais deveria ser um valor muito maior, um percentual bem alto sobre o valor da causa. Ia diminuir as anulatórias vazias e a judicialização nessas questões também empresariais. Eu acho que fica aí a dica para o legislador nosso estadual melhorar um pouco as custas nos processos que envolvem a questão empresarial e de insolvência também. Então, esse é meu recado. E já encerro por aqui. Sei que já passamos o tempo. Na cerimônia de instalação das varas especializadas. Na cerimônia de instalação das varas especializadas, o presidente da Justiça sinalizou que o Tribunal de São Paulo é o maior do mundo, né? E por quê? Por conta da quantidade de litígios. O doutor Marrei sinalizou aqui, poxa, 12 mil processos em vara civil, 13 mil, é muito processo. Então, de fato, a gente tem um perfil muito litigante, o brasileiro é muito litigante, e eu acho que a gente não pode perder de vista, né? Todos que fizeram direito aqui sabem, né? O advogado é o primeiro juiz da causa. Então, por favor, né? Vamos ajuizar uma ação se de fato ela tiver algum fundamento para ser ajuizada. Eu desculpa falar isso para o OAB, mas é minha missão. Não, olha, mas é verdade, é verdade. Né? É minha missão dizer isso, porque Sim. nós somos muito bons no litígio, mas muito pouco bons em negociar, em mediar, em não judicializar. E eu acho que é a advocacia do futuro. Ter esse perfil preventivo, negociador, consultivo. Para que judicializar se leva tempo? Né? Então, começar a trabalhar esse mindset também na advocacia. Quem escolhe a arbitragem, siga na arbitragem. Cumpra a sentença arbitral voluntariamente. Né? E é isso. O recado que talvez o juiz especializado deva dar à OAB. Né? E hoje eu me comprometo a dizer isso. Né? Não sei se eu estou sendo rude, não, mas talvez eu esteja dizendo assim, como é o futuro, a justiça especializada, a advocacia especializada, um mindset de negociar, de evitar antecedentemente as questões, seja na pré-insolvência, seja no empresarial, é a advocacia do futuro. Os americanos já entenderam isso há mais de 30 anos. As faculdades dão negociação,
dão métodos alternativos há muitos anos. Então, agora que nós estamos tendo essa oportunidade, algumas universidades, mas depende muito do esforço da OAB Campinas, São Paulo, OAB Nacional, esse estímulo da mudança de mentalidade, né? É isso, esse é o meu recado. Eu acho só queria complementar, eu sei que já está no horário, mas o Carnelucci fala no livro dele que a grande função do advogado não é nos autos, é pré-processualmente tentando evitar que a questão vire um litígio. Isso eu acho fundamental, enfim, é bastante interessante esse ponto. Perfeito. Eu acho que da causa, é quem filtra, né? Quem filtra. Exatamente. E eu acho que até a cultura das faculdades do Brasil, eu posso falar isso porque eu sou professor da PUC aqui de Campinas, mas as próprias faculdades estão mudando a grade curricular para trazer outras formas de resolução de conflito, né? A PUC mesmo tem investido muito na arbitragem, na mediação, né? Em consultivo, né? Até um colega perguntou da competência relacionada aos contratos empresariais das varas especializadas, isso é uma polêmica também, né? Que o pessoal levanta, mas eu acredito bastante que o advogado consultivo, o advogado que antes do litígio oriente seu cliente, passa para ele efetivamente os riscos, faça, né, uma interpretação dos autos da causa antes de virar processo, né? Então, eu acho que isso está está evoluindo bastante, né? Espero que a gente siga para isso. Bom, pessoal, eu vou encerrar por aqui. Eu tomei muito tempo dos colegas. Eu gostaria de agradecer assim imensamente, de verdade, foi um baita evento. Eu estava acompanhando o número de participantes, assim, foi para uma segunda-feira, às 4 horas da tarde, a gente conseguia aí mais quase 100 pessoas acompanhando online. Depois vai estar no YouTube da OAB, então aqueles que não puderam assistir. Então, assim, doutora Andréia, obrigado. Assim, eu não tenho palavras para agradecer. Eu sei que a doutora está no meio do expediente, sei que tem colegas, sei de tudo isso. E, doutor Marrei, muito bem-vindo. Muito, muito, muito obrigado, de verdade. Foi um prazer poder apresentá-lo não, porque você todo mundo já sabia quem que era o doutor Marrei. Mas, assim, agora, como juiz da vara especializada, a gente está muito feliz aí com o seu ingresso e, assim, desejo todo o sucesso do mundo para você, né, para a doutora Andréia e, assim, para toda a advocacia. Eu vejo os comentários dos colegas aqui cumprimentando vocês, agradecendo, e as palavras que vocês trouxeram, um alento para quem trabalha com a advocacia empresarial. Posso garantir isso para vocês. Então, doutor André, doutor Marrei está com a palavra para se despedir aí. E muito obrigado, doutor Fernando, doutor Ian e doutor André. Obrigada, grande abraço. Estou à disposição da OAB Campinas, da OAB São Paulo, sempre que a gente possa trocar ideias e estimular cada vez a advocacia 4.0, né? Nós estamos indo para o judiciário 4.0, que evita conflito e não estimula o conflito, né? Então, esse é o recado e nós estamos à disposição em nome do Tribunal de Justiça para servir de forma especializada aqui na primeira, 7ª e 9ª RAGE. Eu estou muito feliz de poder participar e trocar um pouco com vocês da minha experiência. Obrigada pela oportunidade mais uma vez. Obrigado, doutor André. Doutor Marrei. Obrigado, eu também gostaria de agradecer muito aí a oportunidade, né, e dizer que todos, eu vou falar uma coisa assim, né, todos nós, no fundo, fizemos direito por uma mesma finalidade, né, todos nós queremos, né, fazer justiça, fazer com que, enfim, né, o país evolua, que a gente possa ter um mundo melhor para todos, juízes, advogados, enfim, né, todos nós fazemos parte da mesma função. Então, eu queria agradecer a oportunidade, dizer também que eu estou à disposição sempre e, enfim, me colocar aí à disposição para qualquer outro evento que, se porventura, possam querer contar com a minha presença. Obrigado mais uma vez. Teremos outras oportunidades, com certeza, doutor André, doutor Marrei, né? Já fica o convite aí para o nosso próximo congresso de direito recuperacional, falimentar e empresarial. Lá, o presidente do evento está dando ok ali, então serão muito bem-vindos. Muito obrigado a todos os colegas que participaram. Tenham um excelente dia, uma ótima semana e fiquem todos com Deus. Um abraço. Amém. Tchau, tchau.